Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. O objetivo deste canal é disseminar a palavra de Deus. Então fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Assim mais vidas vão ser alcançadas. Essa ministração é muito interessante, porque podemos ver que os fariseus estavam ali apedrejando aquela mulher, foi para confrontar Jesus, porque eles estavam presos à antiga lei, à antiga natureza. Eles tinham um coração petrificado. E você pode observar que eles eram tão cheios de si, homens tão orgulhosos, gananciosos, porque aquela mulher, ela não tinha nada para oferecer para eles. Porque se tivesse recursos para lhes proporcionar luxo, provavelmente eles ocultariam aquele pecado. Mas como aquela mulher não tinha nada a lhes proporcionar, a lhes oferecer, eles se sentiam no direito de tirar a vida daquela mulher. Porque eles tinham uma característica da antiga serpente. Eles tinham um coração petrificado. Eles eram homens soberbos, homens maus, que só pensavam em si, em confrontar Jesus. Não quiseram aceitar a graça, o favor imerecido. Mas Jesus estava ali para defender aquela mulher. E aquela mulher é como se fosse todos nós. Aquela mulher representa todos nós. Porque Jesus falou para aqueles fariseus é o inimigo de nossas almas, que tenta nos acusar, que tenta apontar o dedo e usa pessoas para isso. Porque a nossa luta não é contra pessoas, a palavra de Deus vai nos dizer. O inimigo vai usar os instrumentos deles, aquelas pessoas que estão cegas espiritualmente, aquelas pessoas que se deixam ser levada pela soberba, pela ganância. Então elas acabam sendo um instrumento da antiga serpente, porque elas não quiseram abandonar a antiga natureza, a antiga natureza adâmica, a natureza da serpente. E essa natureza, a antiga serpente estabeleceu que é tentar tirar a vida de outras pessoas, derrubar as outras pessoas ao invés de erguer. E Jesus olhou para aqueles fariseus, sabendo que eles estavam sendo instrumento da antiga serpente. Falou: se vocês não têm pecado, atirem a primeira pedra. Após isso, Jesus começou ali a se inscrever na areia. E podemos analisar e observar que provavelmente ele estava escrevendo os pecados dele ou a lei, porque Jesus estava lá quando o Pai deu a lei para Moisés. Jesus estava lá. E aqueles fariseus não tiveram argumento e acabou se retirando. Assim também é o inimigo de nossas almas. Quando nós decidimos caminhar com Jesus e reconhecer Ele como o nosso único e suficiente, quando nós decidimos ouvir a voz do Espírito Santo e não a voz do nosso acusador, esse acusador vai batendo em retirada, assim como os fariseus foram batendo em retirada, foram caminhando e saindo. Vai acontecer a mesma coisa na sua vida se você decidir aceitar o perdão de Deus. Se você decidir reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o inimigo da sua alma, ele vai tentar de tudo para que você venha ter a segunda morte espiritual. Mas Jesus, ele falou o que para aquela mulher? Onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou. E ela falou: ninguém, Senhor. Jesus está dizendo para você: onde estão seus acusadores? Quem te condenou? Porque Jesus, ele não te condena pelos seus pecados. E assim ela falou, assim Jesus falou, aliás: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Se Jesus não te condena, por que você está se martirizando? Por que você está ouvindo a voz do seu acusador? Que deseja que você permaneça da mesma forma que você está, que você permaneça no pecado, para que você venha ter a segunda morte. Mas Jesus, assim como ele falou para aquela mulher: eu não te condeno, Jesus, ele fala para você também que ele não te condena. E para você ir e não pecar mais. E sabe por que Jesus, ele fala: vai e não peques mais? É porque ele ama você, ele ama a sua alma. Porque se você permanecer da mesma forma que você está, vai te levar para a segunda morte. É como um boi levado ao matadouro. Então, por isso que Jesus, ele vai nos ensinar a não pecar mais, para nós andarmos em santidade.
isso não é para ter medo dele, ele tá falando para te proteger. Porque a característica do pecado é da antiga serpente. Assim como Jesus fez os mandamentos para nos proteger, para andar em santidade, a antiga serpente, ela vai falar: atola o nariz na bosta. Permaneça no pecado, para que você venha ali ter a segunda morte. Mas Jesus, ele não quer que você tenha a segunda morte, ele quer que você vá para a eternidade. Porque ele foi preparar a morada para você. Então, não ouça a voz do seu acusador. E se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, de adultério, praticou algum pecado, não se sinta no direito de apontar. Levante, erga aquela pessoa, ajude aquela pessoa. Mostre o caminho. Porque quem acusa é o nosso inimigo, a antiga serpente, a natureza adâmica. Nós temos que ter a natureza de Cristo. Nós temos que ter compaixão, misericórdia, ajudar os nossos irmãos a se erguer, se levantar. Porque se a gente ficar apontando, criticando, a gente vai estar sendo um instrumento da antiga serpente. Hoje Jesus está te perguntando, você quer ser instrumento de Deus ou instrumento da antiga serpente? E eu gostaria de dar alguns pontos para vocês, para a gente evitar esse tipo de comportamento. E como a gente pode evitar? Evitando julgamentos. Temos que mostrar compaixão. Temos que oferecer perdão. Temos que incentivar as pessoas que estão praticando algum pecado e que quis desabafar com você, incentivar ela a mudar. Incentivar ela a ler a palavra de Deus e a seguir os mandamentos e andar em santidade. E nós temos que examinar a nós mesmos. Antes de julgar os outros, devemos examinar nossos próprios corações e reconhecer nossas próprias falhas. E exemplos práticos que podemos praticar no nosso dia a dia está aqui no trabalho, mostrar compaixão e compreensão para com os colegas que cometem erros. Ser honesto e íntegro em todas as nossas ações. Na família, perdoar as ofensas dos membros da família e buscar a reconciliação. Ensinar os filhos a seguir a luz de Cristo e a viverem de acordo com a verdade. Porque muitas das vezes a gente oferece o melhor lá fora, mas o nosso primeiro ministério é em casa. Então perdoe a sua família, perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã, perdoe a sua mãe, perdoe o seu pai. Muitas das vezes você fala assim: ah, mas meu pai não me deu carinho, minha mãe não me deu, nem me proporcionou carinho. Você sabe do passado da sua mãe e do seu pai? Nós temos que ser grato pelos nossos pais, por aquilo que eles nos proporcionou. E se houver alguma ferida no seu coração de paternidade, vai pro secreto e peça pro Espírito Santo te limpar e perdoe. Porque se você não perdoa, é uma brecha pro inimigo entrar e atuar na sua vida. Na igreja, receber os pecadores com amor e graça e ajudá-los a encontrar a cura e a restauração em Cristo. E também quando você vê um irmão na igreja falhando, pecando, não aponte. Não julgue. Ore para Deus ter misericórdia. E se alguém da igreja chegou em você para desabafar alguma falha, algum pecado, não saia anunciando no carro de batata. Ajude esse irmão a reerguer, mostre o caminho, mostre a verdade, abra os olhos daquela pessoa e mostre que aquela pessoa está indo para a segunda morte espiritual. Na sociedade, nós temos que defender a justiça e a verdade e lutar contra a opressão e a injustiça, compartilhar o evangelho de Cristo com aqueles que estão perdidos, sem esperança. Ou seja, na sociedade nós temos que ser como Cristo foi. Em sua vida pessoal, examinar seu próprio coração e confessar seus pecados a Deus, buscar a ajuda de Deus para vencer suas fraquezas e tentações, permanecer na palavra de Cristo, meditando as Escrituras e orando regularmente. Sabe o que eu faço todos os dias? Todos os dias eu vou para a presença de Deus e falo: Pai, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas. Se tem alguma transgressão e iniquidade que eu não pedi perdão, traga na minha memória para que eu venha te pedir perdão. Porque às vezes a gente praticou pecados lá atrás, antes da gente caminhar com Jesus. Antes da gente decidir andar em santidade, a gente não confessou. Então a gente precisa pedir para o Espírito Santo de Deus trazer a memória, para que a gente venha pedir perdão, para que o Espírito Santo de Deus venha nos lavar as nossas vestes espirituais. Nós temos que pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus transformar o nosso caráter, nosso DNA, nossa mente consciente e inconsciente.
Porque nós não vamos conseguir sozinhos, mas com o Espírito Santo nós conseguimos. Nós temos que pedir ajuda do Espírito Santo para nos fortalecer na oração, no jejum, na leitura da palavra. E quando você lê a palavra de Deus, não leia como um livro normal, mas leia com a presença do autor. Chama o Espírito Santo para revelar o que está por detrás das letras e como você pode praticar no seu dia a dia. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de adoração ao Senhor. Vai para o secreto, não só como pedinte, mas vai para o secreto também para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Já orou, já pediu? Agora entre adorando, agradecendo, declarando a santidade, pedindo para entrar nas águas profundas. Porque é isso que o nosso Pai Celestial deseja para nós, que nós entremos nas águas profundas. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Tenha uma excelente noite, um abraço, até a próxima. Fica com Deus. Não esqueça, santidade, arrependimento, crer no sacrifício do Madeiro.